Boa noite, sejam bem-vindos todos que estão aqui em nossa sede, todos vocês que estão nos assistindo pela plataforma Facebook. Estamos dando início à nossa atividade de preces e radiações na quarta-feira, 30 de novembro de 2022. Sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los. Boa noite, boa noite. Vamos nos preparando para esta atividade, temos alguns minutinhos ainda antes das 19. Todos aqueles que desejarem magnetização da água, por gentileza, já dispõem nas imediações, para que no final peçamos aos benfeitores a magnetização da água. Sejam bem-vindos, preparemos-nos espiritualmente, mentalmente para esta atividade de preces e radiações que levamos a efeito todas as quartas-feiras às 19 horas. Ainda temos um tempinho. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite, bem-vindos, todos que estão chegando. Uma alegria recebê-los. Boa noite. Muito boa noite. Vamos fazer a nossa leitura preparatória, mas antes vamos nos recolher em prece para buscarmos a sintonia com os benfeitores. Este é um momento importante em nosso dia, mestre amigo. Estamos nos aproximando da noite, preparando-nos para colocar nossos corpos físicos em repouso. E antes que façamos isso, tomamos a liberdade de nos reunirmos em teu nome para emitir, produzir energias vibracionais que serão modificadas pelos nossos irmãos benfeitores que nos acompanham, para que elas possam, portanto, serem disponibilizadas aos nossos irmãos em necessidade. E peço, mestre amigo, que com a assistência desses benfeitores que tu escalou para estar conosco onde estamos, também agradeçamos a eles a dedicação, o carinho com que nos atendem. Sabedores de que agimos assim nos dois planos da vida. Talvez tenhamos irmãos encarnados conosco, nos acompanhando, junto onde estamos. Mas com certeza temos irmãos incorpóreos que estão a nos acompanhar. Nós agradecemos a presença deles, porque também trazem a sua contribuição inestimável. Não importa se estejam em dificuldade ou não. Importa que sentiram e aqueceram participar de nossa reunião. Isso enche-nos de alegria, mestre. Porque formamos assim esta equipe de dois planos para servir
e atender aos desígnios de Deus sob a tua ação benfazeja. Iniciamos, portanto, a atividade de prece e radiações desta semana. Assim seja. A nossa leitura está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item é o item 4. O item 4 é os infortúnios ocultos. Vou ler os 2 últimos parágrafos desta mensagem que nos diz: por que tão singelo traje para não insultar a miséria com o seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isto? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é uma mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. A caridade com humildade. Porque toda caridade que se exalça deixa de ser humilde e perde o seu valor. Sejamos caridosos, mas também humildes, para que tenhamos o mérito da boa ação. Como esse nosso trabalho. Nos reunimos para vibrar em favor de nossos irmãos que não conhecemos, na grande maioria. Conhecemos alguns, mas isso não nos dá o direito de dizer a eles: olha, dia tal eu me reuni com um grupo de pessoas amigas e de fé e oramos por ti. Perdemos aí, nesta condição, a nossa humildade. Portanto, façamos a caridade sem que o outro saiba que está sendo auxiliado. Vamos à nossa irradiação. Este é o momento, mestre amigo, que se reveste de importância, porque somos os primeiros beneficiários desta reunião. Circula ao nosso derredor e alcança-nos a intimidade do ser, energias benfazejas disponibilizadas pelos benfeitores que nos acompanham.
eles dão-nos as suas bênçãos, para que possamos, nessas bênçãos, também produzir as nossas próprias, para alcançar os nossos irmãos que necessitam muito mais do que nós. Trazemos a consideração desses benfeitores e de Jesus, em última instância, as misérias que encontramos pelo caminho e que precisam, de alguma forma, serem minimizadas ou extintas. E ao identificar, mestre amigo, esses irmãos que perambulam pelas ruas, notamos também que eles carregam consigo, em companhia, uma gama de outros irmãos fora do corpo. Vivem numa simbiose. E somente o amor pode alcançar essas duas expressões da vida. E nada melhor do que nós, nesta modesta reunião, trazer ao nosso pensamento e endereçar a eles vibrações benfazejas, vibrações de acolhimento, de compreensão, de misericórdia, de compaixão. Outros encontram-se enfermos, embora fora dos leitos hospitalares, domésticos, também circulam pelas ruas. Alguns são dementados, mas todos experimentam as vicissitudes da vida. Vicissitudes essas muito maiores do que as nossas, porque talvez esses irmãos não tenham um lar, um local onde possam abrigarem-se. Talvez não contem, nem mesmo com a benevolência de quem quer que seja. Vês, repetidamente, são anatematizados, para não dizer escorraçados, mestre. Tal é a dureza de nossos corações. Oramos também pelos enfermos que estão nos hospitais, nas residências, em clínicas diversas e asilos. Eles anseiam pela recuperação da sua saúde. Alguns seguem as orientações, outros relutam para serem medicados. E cada um com suas particularidades são amorosamente atendidos por irmãos, os profissionais da saúde. A quem pedimos, a Ti, que os abençoe, querido Mestre. Mas também oramos pelos familiares dos enfermos,
estes também estão experimentando momentos difíceis, incertezas, outros esperançosos, mas que de um minuto para outro algo os surpreende e as esperanças se esvaem. É necessário orarmos por essas criaturas. Outros têm os seus leitos de enfermidade como campo preparatório para a desencarnação. São momentos em que pouco a pouco a criatura vai se desligando da matéria densa para ganhar as paragens espirituais. E quando tal ocorrer, se seja um familiar ou seja um amigo, ou até mesmo um desconhecido, tenhamos para com esses irmãos um pensamento de harmonia, de equilíbrio, um pensamento de gratidão, e que a despedida não seja uma despedida onde interromperemos de forma categórica as nossas convivências. Estaremos afastados no campo vibracional. Talvez tenhamos um distanciamento por algum tempo, mas basta que pensemos nessa criatura e estaremos em contato com ela. Que esse nosso pensamento seja um pensamento equilibrado. Um pensamento de perdão, se for o caso, de compaixão, de misericórdia, de louvor, de agradecimento, de gratidão. Porque aprendemos uns com os outros. Mesmo os equívocos que alguém possa ter cometido são úteis para nós, a fim de que não venhamos a cometer situação equivalente. Estamos renovando o planeta Terra pelas mãos abençoadas de Jesus. Colocamo-nos na condição de estarmos atuantes. Estamos colaborando. Porque é através de nós, de pais e mães, que os filhos de Deus vêm ter conosco. Chegam-nos naquela figura frágil de um recém-nascido. Totalmente dependente. Para que nós possamos aprender a amá-los. Cuidando da sua saúde, da sua asepsia. Cercando-a com carinho, com amor e com desvelo. Ela se tornará um adulto, se assim nos esforçarmos para tal. Ela será um adulto educado ou deseducado, conforme as nossas ações. Mas também precisamos entender que essa criatura é dona de si e traz do seu passado, às vezes longínquo, e apresenta no seio da família as suas próprias dores,
trazem o seu conhecimento elevado ou trazem o desafio, para que nós outros com eles possamos aprender a dulcificar os nossos corações, a buscar pela inteligência o bom relacionamento e utilizando-nos do instrumento amor, para que esse Filho de Deus, em melhorando-se, constitua-se no nosso passaporte para dias mais felizes. Outros vêm para nos desafiar a inteligência, desafiar os nossos conhecimentos, desafiar as nossas qualidades morais. Também esses são nossos instrutores e exige de cada um de nós uma resposta. E esta resposta, para quem é cristão, deve estar alicerçada nos ensinamentos do Mestre. Temos criaturas endividadas com a lei do homem e que, via de consequência, estão endividadas com a lei de Deus. Optaram em fazendo uso do seu livre-arbítrio por ações nefastas, algumas ações criminosas, crimes contra o indivíduo e contra a coletividade. Esses irmãos estão conosco no caminho atual, para que nós possamos olhá-los e nos compadecermos deles. Exercer a compaixão, a misericórdia, a tolerância, o perdão. Naturalmente que não poderemos fazer o que tu fez, mestre, mas desejamos fazê-lo. Quando tu pronunciou uma sentença que abalou os corações. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Podemos dizer ao nosso conhecimento precário, suplicar a Deus que perdoe essa criatura ou essas criaturas. Elas não sabem o que estão fazendo. No sentido de não saber que a semeadura de agora, em sendo sementes amargas, produzirão frutos naturalmente amargos. Mas também não podemos esquecer de inúmeros irmãos que se tornaram objeto dessas ações más, padecendo em si todo tipo de sofrimento, seja físico, seja moral e espiritual. E oramos para que elas não se revoltem, pelo contrário, para que desenvolvam a resignação e compreendam que, em sendo alcançadas por essas ações más, ali está um propósito de Deus para com ela. Cabe a cada um descobrir esse propósito. O que Deus quer comigo, fazendo-me passar por essa situação. Cada um terá a sua resposta na meditação que fizer. Oramos pelas famílias,
principalmente essas desequilibradas que conhecemos aqui e ali, onde a tônica dos seus relacionamentos é a violência. Violência física, violência moral, psicológica. Esta mesma violência gerada no âmbito familiar ganha as ruas. E esses irmãos passam a repetir perante os seus semelhantes a violência com que foram tratados. Assim, quando desejamos, Mestre, te pedimos pela paz, é necessário que essa paz comece a ser construída no coração de cada um, dentro dos lares, no seio familiar. Porque estivermos pacificados, sairemos às ruas pacificando e não executando violências. Por isso, as tuas bênçãos nós te rogamos às famílias. Há uma gama de irmãos nossos comprometidos com as drogas. Alguns são usuários e nelas estão viciados. Outros traficam, produzem. Enfim, toda uma cadeia de movimentos para que a droga chegue às mãos daquele que se encontra no vício, ou para viciar incautos. Venho te pedir por eles, porque também sofrem individualmente e coletivamente. Porque observam em alguns momentos que as suas atitudes no vício faz com que os seus familiares também passem por sofrimento. Angustiam-se, depreciam-se e, invariavelmente, buscam nova dose de drogas. Agora, para anestesiar a consciência de culpa. E assim, esses irmãos vão se perdendo e se aniquilando, infelicitando a si e aos seus. Uma parcela também expressiva da humanidade que se encontra nesse planeta, mestre. Um planeta em plena transição. Produz, através da depressão, que alcança um invariável número de criaturas. Porque temos depressões leves, médias e profundas. Algumas a tal grau que essa criatura depressiva aniquila a sua vida física cometendo suicídio. Quanta dor, mestre, quanta dor! Nestas horas difíceis em que a criatura experimenta a ideação suicida, as tentativas e as dores que se prolongam para além do suicídio. São expressivas essas dores e viemos pedir a Ti, Mestre, compaixão e misericórdia e a ação benfazeja de Maria Santíssima, aquela que tomou a si a responsabilidade de acolher em seus braços
as criaturas enlouquecidas pelo suicídio. Tenhas misericórdia dessas criaturas e de seus familiares. Igualmente, esses experimentam momentos de grande dor, de sofrimento. Venho te pedir, querido Mestre, pelo nosso lar. Permita que um desses mensageiros agora nos acompanhe numa visita mental a cada cômodo, fazendo a asepsia do ambiente, harmonizando-o, atendendo aos nossos irmãos incorpóreos e encarnados, que lá estão, mas também que continue o atendimento para os que chegarão depois. Nosso lar agora está transformado em um ambiente de luminescência. Essa luminescência nós vamos ampliá-la pelo pensamento e envolver o nosso planeta. Todos os continentes e mares, deixando essas vibrações ao alcance dos benfeitores para que eles possam dirigir essas vibrações a esses antros de sofrimento que talvez conheçamos. A fome, a sede, a violência desenfreada, os movimentos migratórios, a belicosidade e a bestialidade das guerras, das guerrilhas, das violências urbanas. Ajude-nos, Mestre, a manter a serenidade, a paz, a concórdia, o desejo de fazer o bem, a possibilidade de amar até mesmo o inimigo. Que sejamos estimulados a isto quando vamos terminando o nosso encontro, recebendo desses benfeitores as energias que promanam do alto e são disponibilizadas a cada um de nós, que ávidos recebemos estas vibrações, que interiorizam-se e sedimentam-se no espírito. Rogo também para que as águas expostas recebam a magnetização necessária, envolvendo o nosso pensamento a Ti, Mestre. Só podemos Te agradecer. Agradecer pela Tua acolhida, pelo amor que Tu dispensou a cada um de nós e ao nosso trabalho, pela dedicação que esses benfeitores nos atenderam, por tudo que recebemos, mas também Te agradecer por tudo aquilo que nós produzimos e que tenha sido útil para a ação benfazeja sob os Teus propósitos, de acordo com os desígnios de Deus. Assim seja. Agradeço a todos a participação, os que estão aqui presentes, a todos vocês que estão nos assistindo pela plataforma no Facebook. Convidando-os para amanhã, 9 horas, o nosso encontro, um momento diário de oração. Desejando a todos uma boa noite, muitas bênçãos para todos e não esqueçamos,
de preparar o nosso sono com uma oração. Até lá, boa noite.